a partir de agora. Temos ali agentes públicos e uma definição para que possamos começar a entender como funciona esse instituto. Eu tenho ali, a definição diz: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. Esse texto é do artigo 2º da Lei 8429 de 92. Bom, você deve estar se perguntando, que lei é essa? É uma lei que fala sobre os agentes públicos? A resposta é não. Essa lei trata da chamada improbidade administrativa. A improbidade é algo extremamente negativo no âmbito da administração. Na verdade, um agente público deve atuar com probidade. Ele deve ser probo, correto, honesto, leal, atuar com retidão e honradez. Olha que bonito. Ser probo é bom e faz bem. Parece comercial de margarina, não parece? Então, guarda isso. Ser probo é bom e faz bem. Tá comigo? Maravilha? Mas olha só. Improbidade, então, é uma coisa negativa. Se ser probo é algo positivo, então improbidade é uma coisa negativa. Certo? Essa lei de improbidade fala exatamente das consequências de um ato de improbidade. Ela fala que atos são considerados como atos de improbidade. Atos esses que podem ser praticados por quem? Por agentes públicos, concorda comigo? Se um agente público praticar um ato dessa natureza, ele pode ser responsabilizado por improbidade? Pode. Por isso, o artigo 2º dessa lei define improbidade. Por isso, o artigo 2º desta lei define agente público. Na lei de improbidade, a definição de agente público aparece de maneira notória. Repare, reputa-se agente público todo aquele que... E aí ele diz o que é o agente público. Mota, por que você colocou essa definição? Por uma razão muito simples. A doutrina administrativista gosta muito de definir agente público dessa maneira. A doutrina administrativista, quando trata do conceito de agente público, gosta de citar essa definição. O que não significa dizer que não existam definições doutrinárias. Essa é uma definição legal para agente público. Repito, existem outras definições teóricas, doutrinárias. Quando eu digo doutrina, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo àquele conjunto de construções teóricas elaboradas pelos doutos do direito. Existem grandes doutrinadores que hoje são citados em provas de concurso público. Por exemplo, Eli Lopes Meireles, saudoso mestre Eli Lopes Meireles, grande mestre, tem um legado maravilhoso no direito administrativo, doutrinador. A grande professora Maria Silvia Zanella de Pietro, por quem eu particularmente tenho uma grande admiração, tenho uma grande, realmente, aprecio bastante o trabalho da professora, e é muito abordada também em concursos públicos, então você precisa conhecer definições. Mas a definição que, legalmente falando, se enquadra muito bem é essa aí, que já define agente público mesmo. Então repara ali, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que parou. Pensa comigo. Bom, o Mota está falando de agente público. Na minha cabeça, agente público deve ser o cara que recebe alguma coisa porque fez concurso público. Tô certo, Mota? Não. O seu conceito está muito insuficiente. Pensa um pouquinho além. Pensa comigo o seguinte. Todo mundo que desempenha uma atribuição pública recebe por aquilo? Responda, não. Beleza? Tem gente que está desempenhando uma atribuição pública e não recebe por aquilo, mesmo sem remuneração. A pessoa só se torna efetivamente, só está na condição de agente público quando passa num concurso? Resposta, também não. Ué, Mota, peraí, me explica isso direito. É possível que eu seja chamado de agente público e naquele momento nem concurso eu fiz? Sim. É possível, Mota. Então me conta esse segredo que eu não quero estudar para concurso. Calma, vai devagar. Você tem que analisar também a natureza do vínculo. Você conhece alguém que já atuou como mesário? Ou você mesmo já atuou como mesário? Já atuou como mesário? Não, mas conhece alguém? Dá no mesmo. Pergunta para o Mota. Mota, só é agente público quem recebe? Eu te transfiro essa pergunta. Quanto um mesário ganha? Ué, Mota, o mesário não ganha nada. Mas eu pergunto, naquele momento ele está ou não está desempenhando uma atribuição pública? Está. Está ou não está exercendo uma função pública? Está.
Então ele pode ou não pode dizer, eu sou agente público? Pode. Então o mesário é um agente público. Ele não é um servidor, não tem vínculo profissional, não é remunerado, mas naquele momento ele está sim na condição de agente público. Então veja, primeira coisa, agente público não é só o cara que recebe, também não é só o cara que passa em concurso. Caramba, Mota, então o que é o agente? Não importa a forma como essa pessoa está investida ali. Não importa se ele foi contratado, se ele foi eleito, se ele foi designado, se ele foi nomeado. Não importa a forma de vínculo ou de investidura. Não importa também se ele recebe ou não recebe, independentemente disso. Ah, ele é remunerado? Ele não é remunerado. Não importa. Ele é agente público. E outra coisa, não importa também se ele ocupa cargo, emprego, função, se ele exerce um mandato, não importa. Se ele está desempenhando uma atribuição pública, naquele momento, ele é um agente público. Então vamos analisar o conceito? Vem comigo aqui. Definição, vamos para a nossa telinha. Definição, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Parou? Então, para ser agente público tem que ser remunerado? Não necessariamente. Tem gente que não é remunerado e é agente público naquele momento. Mota, transitoriamente, verdade, existem aqueles que sequer têm vínculo com natureza de permanência. Nós vamos ver daqui a pouco se a pessoa ocupa um cargo efetivo, beleza, ela tem um vínculo com natureza de permanência. Isso já não acontece quando o cara está desempenhando a atribuição como mesário. Acabou a tarefa que envolve a eleição, acabou. Ele não é mais mesário, acabou. Acabou ali, beleza, encerra, formaliza ali o fechamento e vai embora. Então veja, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Veja só, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no tal artigo anterior, que é o artigo 1º da Lei de Improbidade. Ok? Então temos aí uma definição para agentes públicos. Tranquilidade, né? Pois bem, Mota, basta saber isso? Claro que não. Você precisa também saber como esses agentes públicos estão organizados aos olhos da doutrina. Como é que a doutrina efetivamente classifica esses agentes públicos? É o que a gente vai ver a partir de agora. Nós temos ali a classificação dos agentes públicos. E essa classificação que nós vamos ver aqui se dá exatamente segundo a lição do saudoso mestre Eli Lopes Meireles, autor do Grande Direito Administrativo Brasileiro, um livro excepcional e que fez história. É um legado maravilhoso do nosso mestre saudoso Eli Lopes. E a classificação proposta pelo mestre Eli Lopes é essa aqui. Primeiro, os chamados agentes políticos. Ainda, os chamados agentes administrativos. Uma terceira categoria, agentes honoríficos. Uma quarta categoria, agentes delegados. E, por fim, os agentes credenciados. Então, temos ali a classificação proposta pelo mestre Eli Lopes Meireles, que na sua obra, no seu Direito Administrativo Brasileiro, traz essa divisão. Agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e ainda os agentes credenciados. Mota, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dos 5 ali que você acha que, para efeitos de prova, é importante? Qual que você acha? Quer saber mesmo? Eu destaco os 5 primeiros como mais importantes. Os 5 primeiros. Ué, Mota, mas só tem 5. Então você entendeu a minha mensagem, não entendeu? Você entendeu? Tá rindo? É verdade. Tá rindo, é verdade. Os 5 primeiros, quais são? Esses 5. Tem que saber os 5, Mota. Mas não dá, é muita informação. Né não? Vamos comigo? Vamos lá. Vamos analisar então cada uma das categorias. Eu começo pelos chamados agentes políticos. Mota, o que é um agente político? Agente político, está escrito ali, ó. Alto escalão da estrutura estatal tem prerrogativas especiais. Mota, voei no céu de anil, não entendi nada. Vem comigo aqui então. É o seguinte, agentes políticos são aqueles que se encontram nos mais altos escalões da estrutura estatal. Os agentes políticos são aqueles que estão numa posição especial. Eles representam por si só uma categoria especial. Mota, representam uma categoria especial por quê? Porque eles têm prerrogativas especiais. Eles estão numa posição de destaque. Eles estão exatamente com atribuições de natureza constitucional. Esses agentes possuem atribuições de natureza constitucional.
Olha a envergadura da atribuição que ele desempenha. Veja a natureza da tarefa exercida por ele. Ora, se ele está no alto escalão, então ele tem prerrogativas diferenciadas. Você concorda comigo? Ele precisa de prerrogativas especiais. Eu não vou chamar de privilégios. Privilégios especiais. Eu não vou chamar, porque privilégio dá a ideia de uma coisa assim, uma coisa desmedidamente acima dos outros. Na verdade, não é uma coisa desmedida. É necessário. Imagine que pessoas que têm realmente atribuições de altíssimo gabarito, atribuições de altíssima importância, não tivessem prerrogativas. Imagine que a administração pública, na hora de materializar a sua vontade, sempre tivesse que negociar com um particular, ainda que fosse uma pessoa do alto escalão. Ô particular, tudo bem? Estou precisando praticar o atal. Será que dá para quebrar um galho? Não, não é assim. A natureza da atribuição, por si só, justifica a existência de prerrogativas. São pessoas que estão numa posição especial. Por isso, eles são considerados, por si só, uma categoria especial. Então, estão no alto escalão da estrutura estatal, têm prerrogativas especiais. Pode citar exemplo, Mota? Claro. O presidente da República é um agente político. Um governador de estado é um agente político. Um prefeito é um agente político. Os vereadores, senadores, deputados são agentes políticos. São agentes políticos, Mota? Sim, são agentes políticos. Peraí, Mota. Você deu como exemplo presidente, governador, prefeito, vereadores, senadores e deputados. São 6 exemplos, Mota. Engraçado, os 6 exemplos que você citou, Mota, são de pessoas sobre quem exercemos o poder de voto. Eu posso dizer, então, que o agente político é aquele que é eleito pelo voto popular? Olha, também isso. Mas não é só isso, não. Se eu disser para você que agente político é só o cara em quem a gente vota, a gente está deixando alguns de fora. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso de jeito nenhum. De jeito algum eu posso chegar, não, agente político é o cara em quem eu voto. Não é só isso. Repare que ali você encontra no exemplo também, além do presidente, governadores, prefeitos, e logo ali na última linha, vereadores, senadores e deputados, você também encontra ministros e secretários. Sim, o presidente da República não é assessorado diretamente por esses ministros, cada um encarregado de uma pasta, cada um desempenhando uma atribuição. Então, você vota para ministro? Você vai até o seu local de votação, chega lá, vou votar para ministro da Previdência, eu vou votar no... É assim? Não, não é assim. Para secretário estadual eu vou votar, para secretário municipal estou pensando em votar naquele, como é que é o nome dele? É assim? Claro que não é. Ministros e secretários, sejam eles estaduais ou municipais, não são pessoas que estão ali por meio do voto popular. Concorda comigo? Agora, a partir do momento que ele está exercendo essa atribuição, ele está ou não está naquele momento com vínculos de natureza política? Está. Então, ministros e secretários são agentes políticos, mesmo não sendo eleitos pelo voto popular. Então, já temos aqui presidente, governadores, prefeitos, senadores, vereadores, deputados, ministros e secretários. Aí você me pergunta, Mota, está escrito ali OBS magistrados. Por que OBS magistrados? Não entendi, Mota. Pode hablar comigo? Vamos hablar. Aqui é o seguinte, magistrado, você pensa em quem? Nos juízes, não é verdade? E aí? O magistrado é ou não é agente político? Existe uma discussão no âmbito do direito administrativo acerca desse ponto. Ocorre o seguinte, os magistrados, para o Eli Lopes Meireles, são agentes políticos, sim. O Eli Lopes Meireles considera que os magistrados são agentes políticos. Afinal, eles estão no alto ou nos altos escalões da estrutura estatal e têm prerrogativas diferenciadas. Isso é indiscutível. Agora, alguns doutrinadores não consideram os magistrados agentes políticos. É verdade, alguns doutrinadores não consideram magistrados agentes políticos. E qual seria o fundamento? O fundamento seria o seguinte, para esses que não consideram, o desempenho de atribuição política justificaria a natureza da classificação. Em outras palavras, seria agente político aquele que exerce função política, o que não é o caso da magistratura. Exercem funções políticas aqueles que ocupam cargos no âmbito do executivo e do legislativo, e não no judiciário.
Essa, inclusive, é a posição de alguns doutrinadores. Por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho, né, o doutor Carvalho, chamado carinhosamente pelos alunos de Carvalhinho. O doutor Carvalho, quando trata dos agentes públicos, na sua classificação, ele não elenca os magistrados como agentes políticos. Para ele, o magistrado seria um servidor especial. Servidor especial. Na mesma leva, os membros do Ministério Público e por aí vai. Então veja, é possível afirmar que o magistrado é agente político? Sim, dependendo da doutrina adotada. Cuidado com isso para efeito de prova. Dependendo da banca, né, a ser escolhida para realizar o seu concurso e dependendo da banca efetivamente adotar um ou outro doutrinador, isso pode significar alguma coisa. Por exemplo, se vai fazer uma prova do CESP, mas eu preciso saber a posição do CESP? Precisa. Se eu vou fazer uma prova da FCC, tem que saber a posição da banca. Só para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, em 2008, nós tivemos uma prova para o TJ, aqui, TJ do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos uma prova e uma das questões da prova tratava da questão do magistrado. E a questão, inicialmente, considerava que o magistrado era agente político. Essa questão foi anulada. Em 2008, essa questão foi anulada exatamente em função da natureza da atribuição e da discussão doutrinária acerca do tema. Inclusive, a própria banca, que foi o CESP à época, né, justificou que, visando não prejudicar os candidatos diante da existência de controvérsia doutrinária, nós consideramos a questão como anulada. Então veja, é uma questão de múltipla escolha, havia essa opção e a questão foi anulada. Alguns anos depois, isso já em 2013, essa prova foi em 2008, agora já em 2013 nós tivemos uma outra prova, da mesma banca, a banca CESP, e houve mais uma vez a pergunta sobre a natureza do magistrado. E aí a banca adotou, inclusive no gabarito definitivo, que o magistrado era agente político. Então veja, a banca se posicionou depois de ter anulado anos antes uma questão. Percebeu? Então, a gente tem que sempre que analisar, isso você tem que fazer, eu também tenho que fazer isso como professor, qual é a natureza da banca. Qual é a bibliografia adotada pela banca, ou se a banca não cita a bibliografia, qual a linha que ela costuma seguir. Isso aí, nos próprios cursos preparatórios, você tem essa linha. A gente aqui vai citar, num ou outro momento, uma banca, outra banca, um doutrinador, outro doutrinador, e é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, também para abordar algumas dessas controvérsias. A questão do magistrado é polêmica. Existem as duas posições. Não há nem como dizer que só tem uma. Existem as duas posições. Então, o magistrado pode ser considerado agente político na visão, por exemplo, do Hélio Lopes Meireles. Agora, a própria professora Maria Silvia Zanella de Pietro já não concorda muito com essa posição. Embora diga, há uma tendência a haver a consideração do magistrado como ela mesma admite na obra dela, no Direito Administrativo da professora de Pietro, ela mesma admite, o magistrado não nos parece ser a corrente mais correta, assim como o professor José dos Santos Carvalho Filho. Então temos que observar a questão na hora da prova, o contexto daquela questão, para que você possa compreender como funciona esse instituto. Mas, enfim, o magistrado, para efeito de prova, num primeiro momento, né, já que nós estamos falando aqui do Hélio Lopes Meireles, então, nesse primeiro momento, o magistrado seria um agente político, sim. Ok? Bom, não é a única categoria que existe. Nós temos ali uma segunda categoria. E essa segunda categoria remete ao que nós chamamos de agentes administrativos. Mota, agentes administrativos? Exatamente. O que seriam esses agentes administrativos? São aqueles que estão submetidos a uma hierarquia funcional e que possuem vínculo profissional com a administração. Mota, não consegui entender. Agente administrativo é o cara que está submetido a uma hierarquia funcional? Você tem uma relação hierarquizada no âmbito da administração e naquela relação você observa diversos agentes administrativos. São pessoas cujo vínculo não tem natureza meramente política, não. O vínculo tem natureza profissional, ok? O cara tem um vínculo empregatício, um vínculo profissional com a administração. E, claro, como eu disse, está sujeito a essa hierarquia. Ele está dizendo ali que servidores públicos, empregados públicos e temporários são exemplos de agentes administrativos. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, tratar disso aí. A gente vai falar sobre esse servidor, vai falar sobre esse empregado, vai falar sobre esse temporário, qual a natureza do vínculo que eles possuem. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Mas já vou logo adiantando,
um servidor público ocupa cargo público. O servidor ocupa cargo. O empregado público ocupa emprego público, ok? Mota, e o temporário? Ocupa cargo ou emprego? Resposta, nenhum dos dois. O temporário não ocupa nem cargo, nem emprego público. O temporário ocupa função pública. Guarda isso. Servidor é aquele que está legalmente investido em cargo público. Empregado público ocupa emprego público. E o temporário, nem cargo, nem emprego. Ele ocupa função pública temporariamente. Então é de suma importância que você compreenda esses conceitos. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso aí. Quando eu falar sobre cargo, sobre emprego, a gente vai falar sobre a diferença entre um cargo efetivo e um cargo em comissão. A gente vai falar da figura do temporário. Isso aí tudo a gente vai analisar. Daqui a pouco a gente vai trabalhar esse instituto. Então temos ali agentes administrativos. Bota, pode dar um exemplo? Posso. Imaginemos, um técnico judiciário do TJ. Técnico judiciário do TJ ocupa um cargo efetivo. Ele é servidor público, ok? Bota, só o ocupante de cargo efetivo? Negativo. Também os ocupantes de cargo em comissão. Eles também são chamados de servidores públicos, afinal, ocupam um cargo público. A diferença é que o cargo deles não é um cargo provido mediante concurso público. A gente também vai falar disso daqui a pouco. Fique tranquilo, vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Temos ali ainda os empregados públicos. Como o próprio nome sugere, empregado ocupa emprego. Não é cargo, ele não é estatutário. O regime dele é seletista. Guarda isso. O empregado público é regido pela CLT. Sim, o regime dele é seletista. Ué, Mota, mas tem que fazer concurso público? Tem que fazer concurso, mas não vai adquirir estabilidade. A gente também vai ver isso daqui a pouco. E o temporário, Mota? O temporário é contratado em função de que natureza? O temporário não desempenha, como eu disse, cargo ou emprego. Ele exerce função pública, ok? Função pública. Mota, mas essa função é provida mediante concurso? A gente vai ver daqui a pouco que não. Temporário não faz concurso público. Ele pode até se submeter a um processo simplificado, né, de seleção, um processo seletivo simplificado. Agora, concurso público no sentido rigoroso do termo, no sentido formal do termo, não é. Mota, mas tem temporário que faz prova. Beleza, mas o fato de haver prova não é suficiente para você chamar de concurso público. Aí é que está o detalhe. Então daqui a pouco a gente vai analisar esse instituto aí, tá? Então temos aqui já as duas primeiras classificações. Como eu disse, nós temos ali os agentes políticos, alto escalão da estrutura estatal, prerrogativas especiais, fizemos um apanhado, uma análise mais ampla sobre esse instituto, e os agentes administrativos, que a gente vai se aprofundar daqui a pouco. Os agentes administrativos, vou falar sobre cargo, sobre emprego, sobre função. E aí, estabilidade, cabe ou não cabe? Para quem cabe? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, essa figura aí é a figura do agente administrativo, ok?